a Deus, pois Ele é um Deus onipresente e neste exato momento Ele se faz presente dentro da sua residência, dentro do seu carro, dentro do seu trabalho, onde quer que você esteja, o Espírito Santo de Deus está aí. Abra por gentileza a sua Bíblia no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Gênesis de número 49, versículo 22. Gênesis, capítulo 49, versículo 22. Amém. Louvado seja Deus. Quem não achou, fica aí com o ouvido bem atento. Se você não pôde abrir sua Bíblia, pega um papel e caneta e escreve Gênesis capítulo 49, versículo 22 para você meditar. Diz assim: José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Amém? Senhor Deus, nesta tarde já te agradecemos por tudo que o Senhor vem falado a cada coração. Sabemos que o Senhor tem posto, ó Pai, diante de nós um assento e tem sentado para conversar conosco, ó Pai. E nós te pedimos que o Senhor permaneça falando. Traz a nós a iluminação, a revelação da Tua palavra, para assim que possamos ter a melhor compreensão do que o Senhor deseja para conosco. Em nome de Jesus, ó Pai, traz a calmaria, traz a Tua graça e repreende neste exato momento qualquer impedimento, qualquer obstáculo, qualquer barreira, qualquer muro, ó Pai, qualquer empecilho que venha se levantar sobre a vida dos Teus filhos para que não ouçam esta mensagem. Em nome de Jesus, faz o inimigo bater em retirada. Ó Deus, aqui está a Tua igreja e a Tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Estaremos, ó Pai, seguindo em frente ao som da Tua voz, estaremos marchando contra as portas do inferno, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Pode sentar e vamos meditar na palavra do Senhor. Ao meu querido irmão que está ali perto da garrafa d'água, eu vou pedir um copo d'água por gentileza. Pode ser a minha? Pode. Pronto. Minha garganta seca muito rápido, não tem aquela técnica dos cantores, né? De cantar e controlar a respiração para não ficar com a garganta seca muito rápido. E olha que eu bebo bastante água, mas aos poucos a gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo. Então deixa a tua Bíblia aberta, a gente vai fazer uma reflexão sobre a vida... Obrigado, meu santo. Sobre a vida de José. E, consequentemente, a promessa, né? A gente sabe que cada um de nós recebemos uma promessa da parte de Deus. E se a gente fizer uma pergunta, quem aqui tem promessa de Deus? Eu creio que até os irmãos do outro lado já estão levantando a mão. Eu tenho uma promessa de Deus e creio que ela vai se cumprir. E a gente sabe, meu irmão, que você aí do outro lado também tem uma promessa da parte de Deus. E muitas das vezes a gente não entende o que é promessa, a gente não entende. Mas, sendo bem rápido na etimologia da palavra, ou no significado, conceito e aplicação, a gente vai entender que promessa é um compromisso de se fazer alguma coisa. Aquele que promete algo quer dizer que está comprometido com aquilo que prometeu, com aquilo que falou, certo? Conceito e aplicação. A promessa é entendida enquanto um voto ou uma declaração feita a uma outra parte, registrando a intenção futura de cumprir com o que foi prometido. A aplicação como a garantia de pagamento em que das partes se vê obrigada em fazer o que prometeu. A outra, ou do contrário, não deveria ter prometido ou se compromissado, não pode deixar de cumprir aquilo que prometeu, não pode voltar atrás. E nós podemos ver, tem um versículo bíblico que nos dá um alerta. É melhor não fazer promessas do que fazê-las e não cumprir. Eclesiastes 5:5 vai nos trazer este alerta quanto a fazer votos diante do Senhor ou promessa a alguém. Então, nós vamos entender que cada crente tem uma promessa da parte de Deus.
Isso é verdade. Há promessa universal para toda a igreja, há promessas específicas para mim e para você, e há promessas que a gente nem quer ouvir falar, mas vai se cumprir. Como assim? No coração de Deus, no momento certo, essa promessa vai vir em forma de profecia para cada um de nós, e irá se cumprir no tempo determinado, no tempo oportuno, que vai nos trazer imediatamente a ideia, a concepção de que foi o Senhor quem falou e imediatamente Ele cumpriu. Foi o Senhor quem fez a promessa e temos certeza de que Ele vai se cumprir. Mas o que acontece enquanto a nossa vida de cristão? Sabemos que a vida do cristão em si é cheio de pelejas, cheio de dificuldades, cheio de guerra, cheio de batalhas, e nós sabemos que o cristão que persiste em oração, ele vai vencer uma batalha, 2, 3, mas quando levantar de oração, dobrar a esquina, já tem outras provas, já tem outras batalhas, outras guerras, então já vem outros propósitos de oração, já vem outros motivos, outras consagrações, e a vida do crente em si é levantando de uma batalha, indo para outra, vencendo, indo para outra, até que no todo esta guerra seja vencida. Mas nós precisamos ter a compreensão de que alguns, ao ver tantas batalhas, começam a parar no caminho. E você, neste exato momento, ao me ouvir, começa a lembrar neste exato momento de alguém que você sabe, eita, fulano tem promessa de Deus, mas parou. Fulano tem uma promessa de Deus tão linda para a vida dele, para a vida dela, mas parou de orar, parou de buscar, parou de se consagrar, parou de cantar. O que acontece agora com ele? As promessas vão embora, as promessas descem pelo ralo? Não, as promessas permanecem. E aquele que prometeu, o que é que ele faz? Ele vai fazer o possível para que fulano, beltrano comece a retornar para viver as promessas que um dia lhe foi feita. O nosso trabalho agora é dizer: Deus, visita aquele que tem a promessa. Aquele que sabe que recebeu a promessa e parou de orar, parou de buscar, parou de meditar em Tua palavra, Senhor. Aquele que infelizmente diante das batalhas começou a desistir, começou a sucumbir. Nós precisamos entender que houve uma promessa universal. Guarda aí a promessa específica que Deus tem para você. A gente vai retornar lá. Vamos retornar para lá. Vamos aqui para uma promessa universal feita inicialmente a todo o povo de Deus na pessoa de Abraão. Em Gênesis capítulo 12, versículo 1, nós vemos o chamado. Em Gênesis 12, 2 e 3, nós vemos a promessa. O chamado aqui para a vida de Abraão e, consequentemente, para todos nós, está aqui em Gênesis 12, 1, dizendo: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E aqui, de acordo com essa palavra e com os versículos seguintes, a gente já entende que imediatamente Abraão fez as malas. Olha, vem cá, todo mundo, junta, vamos embora. O Senhor continua dizendo: e far-te-ei, aqui está a promessa, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Cá estamos nós sendo benditos em Abraão. Mas nós podemos ver que a vida de Abraão não foi fácil. Recebeu a promessa, mas ele não subiu os degraus e desceu de escorrego já no cumprimento dela. Não, a gente sabe que Abraão saiu de uma terra que todos eram idólatras, adoravam pedra, pau, papagaio e periquito. Para tudo, para cada um deles tinha um santo. E nós sabemos que Abraão ouve uma voz incomum. Um Deus que se revela a ele e diz: sai da tua terra. Então nós entendemos que imediatamente Abraão entende o chamado, abraça a promessa e segue. E nós podemos observar que Abraão tinha 75 anos e vai. E o Senhor mais uma vez aparece a Abraão e refaz a promessa, diz a ele o que vai acontecer. E Sara ri, né, que está na tenda do lado. Sara ri porque já era velhinha, já era de idade avançada. E nós podemos compreender que o cumprimento da promessa às vezes demora muito. Tem gente que recebe promessa quando é criança, ainda no berço, ou ainda no colo, ou no ventre até.
E nós vamos ver que isso vai se cumprir 30, 40, 50 anos depois. E na vida de Abraão não foi diferente. Recebeu a promessa e 25 anos depois essa promessa se cumpriu. Ou seja, o filho nasceu. O seu filho nasceu, sua esposa era estéril, mas mesmo assim, depois de 25 anos, cumpriu-se a promessa. Nasceu Isaac. Isaac casa aos 40 anos de idade. Rebeca, sua esposa, também era estéril. E nós podemos ver que 20 anos após o casamento, Rebeca também tem um filho. Ela dá a luz, aliás, a um filho não, a dois, né? Esaú e Jacó. Sai Esaú primeiro e Jacó agarrado no calcanhar dele, dizendo: eu vou junto, eu estou aqui, agarrando a promessa. Nem sabia o que estava para acontecer, mas saiu agarrado no pé de Esaú, dizendo: eu estou junto nessa promessa aí. Havia outra promessa de que o mais velho serviria ao mais novo, e isso se cumpriu rapidamente. Isaac quis abençoar Esaú, mesmo sabendo dessa promessa, mesmo ouvindo essa promessa de Deus, e quis abençoar Esaú. Quis Rebeca dar a bênção a seu filho, diz a ele: vai lá, finge que Esaú vai no lugar dele. Esaú vendeu a primogenitura, Jacó vai e recebe a bênção, sai da casa dos pais aos 71 anos de idade, ou seja, já saiu de idade avançada. Saiu de idade avançada da casa dos pais, rejeitado pelo pai porque pegou a bênção que o pai não queria lhe dar, mas sabia que no coração de Deus a bênção era para o mais novo. Então nós seguimos e vamos ter a compreensão que quando Jacó sai, ele tem um encontro com Deus no deserto, encontra-se com Deus e o Senhor revela a ele uma escada descendo dos céus, tem um encontro com ele, e nós podemos entender que naquele momento Jacó começa, ao sair da casa do pai, ele começa a ter um declínio de alma ao pensar: roubei a bênção do meu pai, roubei a bênção do meu irmão, e agora o que vai acontecer? Meu irmão vai me encontrar um dia, vai me matar, e agora vive em perigo. Mas não sabia ele, ou talvez não se recordava, que a promessa tinha sido feita lá atrás. Então, por mais que às vezes a gente queira fazer um arrumadinho, vamos viver a vontade de Deus, que no momento certo vai nos encontrar, nos alcançar e dizer: vem cá, vem aqui do meu lado. Você não sabe, está se questionando, está aí se limitando, está aí dizendo que não presta e que não serve. Mas lá atrás eu fiz uma promessa a teu pai, fiz uma promessa a tua mãe, e eu estou cumprindo a promessa mesmo você não sabendo. Mesmo você entendendo que não presta, que é pecador, que é falho, quero te dizer: Deus está aqui nesta tarde para fazer cumprir as promessas que Ele fez a tua mãe, a teu pai, mesmo antes de você nascer, ou até mesmo quando você não estava presente, quando você estava na escola e sua mãe dobrando os joelhos no ciclo de oração, alguém disse: eu encontrarei o teu filho, farei dele um servo em minhas mãos, eu cuidarei dele. Eu quero te dizer que o Senhor Jesus está fazendo cumprir as promessas que você nem sequer chegou a ouvir, mas alguém de muito sangue ou muito próximo a você ouviu. Eu quero te dizer que o Senhor Jesus está aqui para te ajudar, assim como ajudou Jacó. Jacó, que muitos já traduzem o nome dele como mentiroso e enganador, mas aquele homem encontrou-se com Deus e passa agora a ser enganado, né? Porque quem é que faz, aqui paga. Se com ferro feres, com ferro serás ferido. E nós podemos ver que Jacó conhece Labão, seu tio, passa 7 anos para casar com uma das filhas dele, casa-se com a mulher errada sem nem saber. Aos 78 anos casa, com a mulher errada. 7 anos depois, aos 85, casa-se com Raquel, a mulher ideal para ele. Raquel também era estéril. E nós podemos ver, meu Deus, quanta mulher estéril para a promessa se cumprir. Por que tudo isso? Para que a gente entenda que a promessa será feita por alguém mais do que especial, o Senhor dos senhores e Rei dos reis.
Mas não é porque Ele fez a promessa que nós não vamos desfrutar das batalhas e problemas que será proposto pela vida, até mesmo como uma peneira da parte de Deus para nos lapidar, para que possamos alcançar a promessa no momento certo, do jeito certo e do jeito que Ele deseja, do jeito que Ele quer. Não vamos alcançar a promessa do jeito que eu quero. Não vai encontrar ou alcançar a promessa do jeito que você quer. De chegar ao cumprimento da promessa, Ele vai podar a árvore. Antes de chegar ao cumprimento da promessa, Ele vai tirar o que não lhe agrada. Antes de chegar ao cumprimento da promessa, Ele vai lhe fazer entender que foi Ele quem prometeu, que foi Ele que vai cumprir. Você precisa entender que até chegar ao cumprimento da promessa, o meu e o teu coração deve estar curvado por inteiro aos pés do Senhor, entendendo completa dependência dEle. E aqui a situação das mulheres serem estéril é pensar: passou-se 10 anos, 5 anos, 20 anos. Como é que vou ser mãe? Só se Deus quiser. E Deus quis. E no momento certo, quando tudo dizia que não, quando já era impossível aos olhos humanos, ou diante da ciência da época, ou até mesmo da ciência atual, que tudo só iria se cumprir ou se realizar no momento que Deus quisesse realizar. E nós podemos ver que aos 91 anos de idade, seu primeiro filho com Raquel nasceu. Nós vamos ver aí que foi 21 anos depois. Aliás, 11 anos depois, Raquel tem um filho e logo em seguida mais um e vem a morrer. Esse filho é José. José nasce, vira o queridinho do pai, e nós podemos observar isso em sua palavra, Gênesis 37. Ganha uma túnica que causa inveja nos demais irmãos. Aos 17 anos, cuidava das ovelhas junto aos seus irmãos, filhos de Bilha e Zilpa. Nós podemos observar que José, durante este trajeto de levar e trazer ovelhas, passou a ter sonhos. Teve um sonho e contou ao pai diante dos irmãos. Logo em seguida, um outro sonho e contou ao pai diante dos irmãos. Os irmãos ficaram enfurecidos, ficaram com raiva, e a inveja, o ódio se acendeu ao coração. Nós podemos ver que o sonho que José teve foi um sonho profético, algo que ia acontecer. E nós não temos um sonho profético depois de comer muito e dormir de barriga cheia, ou de dormir de barriga para cima, como dizem alguns estudiosos. Nós só temos um sonho profético quando o Senhor Jesus tem o desejo de forma íntima te revelar algo. Agora você conta se quiser. José inocentemente contou, mas talvez não, porque nós podemos entender que tudo é plano de Deus na vida de José. Nós podemos entender que às vezes a gente toma uma atitude diante de uma promessa, diante de um sonho, diante de uma profecia da parte de Deus e pensamos: meti o pé pelas mãos, eu errei, eu contei, não era para contar, e por conta da minha atitude não vai se cumprir, diante do que eu falei, diante do meu erro não vai se cumprir. Entenda que não pode ser por conta do teu erro, não pode ser por conta da tua falha. Entenda que foi Deus que cumpriu, que te deu este sonho, que te deu a profecia, que te deu a promessa. Então, se Ele te deu essa profecia para a tua vida, é Ele quem vai cumprir. Lembre-se do conceito de promessa. Aquele que falou ou que prometeu algo, ele tem a obrigação, o compromisso de cumprir. Não aquele que ouviu, ele tem a obrigação de cumprir. Não. Você ouviu, você é ouvinte. Basta agora esperar. Não é os teus erros que irão cancelar as promessas. Não é as tuas falhas que irão cancelar as promessas nesta tarde. Nós podemos observar que José foi jogado no poço, foi vendido pelos irmãos, escravo no Egito, escravo na casa de Potifar e mordomo. Nós podemos observar que ele foi escravo e prisioneiro no cárcere do rei, virou também carcereiro, intérprete dos sonhos, intérprete
dos sonhos de um copeiro e de um padeiro, é esquecido pelo copeiro. Logo em seguida, ele, depois de 2 anos, é visitado no cárcere e diz: olha, Faraó teve um sonho e só você pode revelar ou traduzir, interpretar este sonho. Ele interpreta os sonhos de Faraó, vira governador do Egito e com o seu plano concedido por Deus, ele salva muitas vidas, inclusive a própria família que estava lá do outro lado. Imagine se José não tivesse sido levado ao Egito. A família dele também sofreria pela fome que estava acontecendo em todas as nações naquele momento. Muitas famílias estavam morrendo por não ter condições de comprar alimentos no Egito. Mas provisão de Deus, providência de Deus. Aí você vai e diz: Gabriel, o que é que você tanto está querendo dizer? Talvez você não esteja entendendo que o cativeiro que você está vivendo neste exato momento é providência de Deus. Talvez você não esteja entendendo que a guerra que você está enfrentando é permissão e providência de Deus. Como é isso, Gabriel? Como que Deus me ama tanto e me permite enfrentar uma luta tão grande como esta? Lembra de Jó? Jó tinha muitas posses, todos os dias ele consagrava algo ao Senhor, ele sacrificava ao Senhor pelos filhos ou pelos pecados que os filhos ainda iam cometer. Mesmo assim, o Senhor permitiu que Jó fosse atacado, perdesse seus bens, sua família, perdesse tudo o que tinha. E como se não bastasse, teve uma enfermidade lhe infligida. E Jó não retrocedeu. Ele resmungou, ele até murmurou, mas ele não retrocedeu e disse: eu não abandono esse Deus. Quando a mulher disse: abandona o teu Deus e morre de uma vez, homem, porque não está vendo que não é Deus que está fazendo isso? Se Deus realmente existe, por que você está passando por tudo isso? Ele vai e diz: como falas como uma louca mulher. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. Entenda que o que você está passando agora é como ele disse a Pedro: não entendes o que eu faço hoje, mas entenderás depois. É para que em nós seja despertada a total dependência de Deus, porque o homem tem uma amizade, uma linha muito tênue entre o eu, né? O eu faço, o eu posso, o eu tenho condições, se eu estudar eu alcanço, se eu lutar eu consigo vencer, se eu me preparar eu venço. Mas há momentos que você pode ser PhD, formado, ter doutorado, diplomas, mestrado e etc. Mas o Senhor não permitirá. Tem tanta gente aí que estudou tanto, mas reprova em provas 7, 8 vezes. Porque Deus não quis, Deus não permitiu. Mas basta recorrer ao Senhor e às vezes, quando estudou pouco, quando o problema era muito, não tinha tempo para estudar, faz a prova sem achar que tinha conhecimento e passa na prova. Ah, meu irmão, precisamos entender que Deus está com você em meio às dificuldades e em meio à provação. Veja comigo Gênesis 39, versículo 2. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Versículo 3. Vendo, pois, o Senhor, ou seja, Potifar, que o Senhor Deus, Yahvé, o Todo-Poderoso, estava com ele, e tudo o que fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Versículo 21 do mesmo capítulo. O Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, ou seja, a sua bondade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mó, já no cativeiro. E o carcereiro Mó não teve cuidado de nenhuma de suas coisas, porquanto o Senhor estava com ele e tudo o que fazia prosperava. O que há de comum ou de igual nesses versículos? Entenda
no versículo 2, podemos separar. Você que está com sua Bíblia e caneta, grifa aí, ó. O Senhor estava com ele. Versículo 2, versículo 3. O Senhor estava com ele. Grifa aí de novo. Versículo 21. O Senhor, porém, estava com José. Grifa aí de novo. Versículo 23. Vamos ver aqui de novo. Porquanto o Senhor estava com ele. O que é isso, Gabriel? Não só prometeu que ele ia ser, que ele ia vencer, mas no momento da escravidão no Egito, o Senhor estava com ele. No momento da tentação da mulher de Potifar, o Senhor estava com ele. No momento de ser preso no cárcere, o Senhor estava com ele. No momento de viver ali, agora desesperançoso, longe da família, era o queridinho do pai, tinha tudo que pedia ao pai, e agora estava distante como escravo, preso no cárcere, com pessoas vis. O Senhor estava com ele. Eu quero te dizer o seguinte, e é a observação que você tem que fazer neste exato momento: Deus é maior do que a promessa. Como assim, Gabriel? A promessa não foi dele que fez? É porque às vezes nós nos atemos ao objeto, ao invés de nos ater ao dono do objeto. Não podemos nos ater só na promessa, mas aquele que prometeu. Nós não podemos nos ater só no objetivo de alcance, mas entender que Ele chamou, Ele vai nos auxiliar para alcançar a promessa. A promessa não pode ser o teu Deus. Nós, seres humanos, fomos criados para adoração. E nós necessariamente temos a necessidade de adorar algo ou alguém. Às vezes, nós paramos de adorar a Deus. E quando não adoramos a Deus, vamos adorar o objeto da promessa. Podemos observar que Sara, antes de ter seu filho, poderia estar ali sofrendo num momento doloroso, mas ao ter o seu filho, ela poderia adorar o seu filho. Sabe aquelas mães, você que é mãe, você vai pensar nisso. Meu filho é tão valioso. Bota o filho à frente do esposo. Mas não entende que um filho um dia vai crescer, casar, constituir família. Você não pode esquecer do esposo, é você que vai ficar com ele. Então não pode endeusar o filho. A ideia bíblica era isso, de entender que Deus vai fazer, e quando Ele fizer, que você olhar para o filho, que você olhar para o cumprimento, você vai entender: foi Deus que me deu, foi Deus que fez, foi o Senhor quem colocou ele aqui, foi o Senhor quem colocou ele em meus braços, foi o Senhor quem deu a vida, foi o Senhor quem deu tudo, foi o Senhor quem deu livramento, foi o Senhor quem supriu, foi o Senhor quem esteve comigo no deserto, foi o Senhor que esteve comigo nas lutas, nas aflições. Ele não te abandonou, Ele não deixou de te amparar. Entenda que a promessa está de pé, mas de pé ainda está o dono de tudo. Aquele que prometeu continua aí do teu lado. O que mais importa é a companhia de Deus durante o processo. O que mais importa é a certeza de que Ele está contigo. A promessa não pode ser mais importante do que aquele que prometeu. Você tem a promessa, mas você tem um Deus maior do que a promessa. Você tem sonhos proféticos, mas maior do que os sonhos proféticos são Deus que os concedeu. Você tem toda a oportunidade de viver permanente na presença de Deus, pois Ele é fiel. Deus quer estar do seu lado durante todo momento. Não no início e não no final, mas durante todo o percurso. Porque alguns dizem: eu tenho uma promessa. Mas como eu disse no início, voltamos à promessa individual que Deus já te fez. Com a certeza de que Deus te fez a promessa e agora você lembra: fulano recebeu a promessa, mas não está orando, não está lendo a Bíblia, não está buscando mais. O que aconteceu com fulano, o que aconteceu com Beltrano, que não está mais buscando, que não está mais orando.
É porque passou a olhar somente para a promessa, entendendo? Não importa mais o que eu faça, a promessa vai se cumprir. Um dia eu volto, um dia a promessa se cumpre. Você não pode estar no ônibus olhando pela janela. Você tem que estar no ônibus olhando para quem está entrando, olhando para o motorista, olhando para o condutor, olhando para o autor e consumador da tua fé. Entenda que Deus te prometeu, mas não para que você viva de qualquer jeito, de qualquer maneira. Ah, Gabriel, eu sei que eu tenho uma promessa, mas estou fraco, estou sem orar, estou sem ler a Bíblia. Você precisa entender que o Espírito Santo de Deus, Ele veio para estar ao teu lado neste exato momento. A Bíblia vai dizer que Jesus é o caminho. A Bíblia vai dizer que Deus estará conosco todos os dias. E quando Ele estava subindo aos céus, Ele disse: vos enviarei o Consolador, e Ele estará do vosso lado. Precisamos entender que o Paracleto, o que foi chamado para estar ao teu lado, está aí neste exato momento dizendo: meu filho, as promessas irão se cumprir, mas não olhe só para elas. Olhe para mim. Olhe para mim que você não cai. Olhe para mim que você não desiste. Olhe para mim que você não vai ficar olhando para as guerras, para as batalhas. Olhe para mim que você vai vencer. Olhe para mim, entenda. Como eu fui com o povo quando tirei do Egito, serei contigo. Êxodo 13, 21 diz que o Senhor ia adiante deles, de dia como uma coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite com uma coluna de fogo, para os iluminar, e para que caminhassem de dia e de noite. E diz o versículo 22, nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia e nem a coluna de fogo durante a noite. E isso aqui é para nos mostrar que Deus estará contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, no início da Bíblia eu vejo que Deus estará comigo, no meio da Bíblia eu vejo que Deus continuará comigo, e no fim da Bíblia eu vejo que Ele já preparou um lugar para estar comigo no final de todas as coisas. Eu vejo que o Espírito Santo de Deus está aqui te dizendo: você vai caminhar de dia e o sol não vai te queimar, porque eu como nuvem vou te proteger, vou produzir a sombra necessária para você passar por esse deserto. E eles caminharam todos os dias no deserto durante 40 anos. Todos os dias durante 40 anos no deserto. E aqueles que olharam para o Senhor, aqueles que foram tementes ao Senhor, alcançaram a promessa de chegar à terra prometida. Entenda que o Senhor Jesus está aqui nesta tarde para te dizer: você, meu filho, que tem promessa, mas não está mais orando, a partir de hoje vou te dar força. Você que tem promessa e não está lendo mais a Bíblia, eu estou indo ao teu encontro para te conceder o alimento necessário para que você coma, pois Ele é o pão da vida, Ele é a água, Ele é o pão vivo que desceu dos céus. Você precisa entender que o Senhor está aqui para te conduzir ao lugar certo. Ele te prometeu, Ele tem coisas a cumprir na tua vida, mas entenda a importância da promessa. A promessa só tem sentido quando você está com aquele que prometeu. A promessa só tem sentido quando você não solta a mão de Deus, quando você não solta a mão do Mestre, quando você entende: Deus, eu não tenho capacidade de assumir, eu não tenho condições de ser, eu não tenho, ó Pai, condições de ser aquilo que o Senhor prometeu. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Capacita-me, Senhor Deus, ajuda-me, Senhor. Entenda que nesta tarde o Espírito Santo de Deus está indo ao teu encontro para te conceder graça, para que você entenda que não é com a força do seu braço, que não é com a força do seu poder, mas com total dependência nos braços e no Senhor Jesus.
É o Senhor quem vai te carregar nos braços. É o Senhor que vai te levar pelos rios e não te permitir que as águas te afoguem. É o Senhor que vai te passar pelo fogo e não te permitir que o fogo te queime. É o Senhor que vai estar contigo. É o Senhor quem vai te auxiliar. É Ele que vai alcançar a promessa contigo. É Ele que vai te trazer o cumprimento, como nós lemos no início, em Gênesis capítulo 49, versículo 22. José é ramo frutífero. José é ramo e não árvore. Ele está consolidado no Senhor, que é a árvore. Ele está consolidado no Senhor, que tem todo o poder. José só é frutífero porque permaneceu no Senhor, mesmo distante dos seus pais que não levavam à igreja, da sua família que não fazia mais culto. Estava numa terra distante, mas estava perseverante no Senhor. E nós podemos observar que seus ramos correm sobre os muros. Entenda que quando o Senhor cumprir a promessa, vai ser para que você abençoe todas as nações da terra, para que você abençoe todas as outras pessoas ao teu redor. Em nome de Jesus, guarda essa palavra e entenda que o Senhor está vindo com perseverança, fé e força para você seguir adiante.